Acho que já estamos no ar, será? Estamos no ar. Gente querida e amiga da Pós TV 247, gente querida e amiga aqui do canal Paz e Bem, esse é o programa Retalhos da Nossa História. Opa, nossa senhora, pera, gente, pera. Tô doido aqui. Esse é o programa Retalhos da Nossa História, mas não precisamos duplicar desse jeito. Estava ouvindo o duplicado aí, Pedro? Estava. Tá bom. Esse é o programa Retalhos da Nossa História, programa de número 31, programa do presidente Lula livre, leve e solto. Não mais do presidente Lula lá de Curitiba, presidente Lula do Brasil e do mundo agora, passarinho voando. Que bom que a gente está junto. Este é o programa Retalhos da Nossa História de número 31, já foram 31 aulas, mais do que um curso acadêmico. Curso acadêmico não tem 31 aulas, não, muitos deles. Tem, Pedro? Não, isso não cabe num semestre, né? Não cabe no semestre acadêmico, pois é. A gente tem tido aqui no Paz e Bem e por consequência também na Pós TV 247, cursos que são cursos muito mais alongados do que os cursos universitários comuns, né? Do que as cadeiras universitárias comuns. É muito impressionante mesmo, muito impressionante. Então, nós estamos na aula de número 31 do Retalhos da Nossa História. Este curso existe por um pedido expresso do presidente Lula, quando ainda estava na cadeia, né, depois que ele se encantou com o curso Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro, que o Pedro tinha idealizado, a gente tinha idealizado, e o Pedro estruturou, montou o programa, deu a aula, escreveu o livro, fez tudo, né? O Pedro fez tudo. O presidente Lula se encantou e, a partir do curso sobre Canudos, Belo Monte, pediu para a gente continuar contando a história do povo brasileiro. É o que a gente tem feito no Retalhos da Nossa História. Isto aqui não é uma história do Brasil, aquela que a gente está acostumado, os mais velhos, nas escolas. Isso não é uma história do Brasil, isso é uma história do povo brasileiro. Um pouco diferente, né? É um pouco diferente. É uma história do Brasil do ponto de vista do seu povo, e especialmente, porque esse é o canal Paz e Bem, canal de espiritualidade, que busca abordar a conexão dessa história com a trajetória de espiritualidade do povo brasileiro. Esse é o nosso recorte. Essa é a maneira como a gente caminha. E hoje nós vamos falar da Revolução Farroupilha, mas nós não vamos falar da Revolução Farroupilha como nós não fala, não, porque nós vamos falar da Revolução Farroupilha do ponto de vista do povo brasileiro. Então, nós vamos falar dos lanceiros negros no interior da Revolução Farroupilha. Nós vamos falar da dimensão popular no interior da Revolução Farroupilha. Então, isso aqui não vai ser uma ode da Revolução Farroupilha das elites gaúchas, não. Quem está esperando isso pode cair fora. Não existe, não. Nós vamos falar do povo do Rio Grande do Sul, né? Do povo pobre do Rio Grande do Sul, dos escravos, né? Dos pobres do Rio Grande do Sul, no interior desses movimentos, no interior da chamada Revolução Farroupilha. Aqui não vai ter panteão para nenhum herói da pátria, não, nenhum herói da pátria, não. Pedro, e aí, cara? E esse Lula solto agora? Nosso mestre, nosso inspirador, nosso patrono. Pois não é que é? Você tá bem, Pedro? Quero saber se ele está participando da aula, né? Acho que agora não. Acho que não. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a quem nos acompanha. Boa tarde ao presidente Lula. Uma felicidade muito grande pela sua liberdade, pela sua voz, que agora ecoa poderosa, né, por esse Brasil, né, em dois momentos absolutamente privilegiados, né, que tivemos aí nesse fim de semana, né, a palavra dele assim que saiu lá da masmorra, e depois o discurso que fez em São Bernardo, no seu lugar, né, no sindicato, em cima do caminhão, enfim, uma satisfação muito grande e esperança de que na palavra dele, né, ganhe mais força, mais eco, mais ressonância, né, o conjunto das reivindicações, das demandas, dos lamentos, mas também das esperanças do povo
né, que a gente vai aprendendo a cada dia, né, se não estiver com os olhos bem abertos, recebe golpes de onde não se espera. Né? E eu estou pensando, obviamente, na situação da Bolívia. Então, bem-vindo, presidente Lula, ao nosso convívio sem a barreira da masmorra. Então, nós vamos falar de Bolívia também um pouquinho antes de começar a aula, mas sobre o presidente Lula, quero dizer para vocês o seguinte, ele já me mandou notícia, a gente já conversou muito brevemente, mas conversamos, ele quer uma conversa com o Pedro e comigo, para falar exatamente sobre a história do povo brasileiro. Então, aquilo que ele tinha dito naquele bilhete foi um dos últimos, no final acabou sendo um dos últimos bilhetes do presidente Lula, não foi o último, já sei, mas foi um dos últimos, né? Foi da última fornada de bilhetes do presidente Lula, aquele que ele nos mandou, dizendo que queria conversar quando saísse com a gente sobre as histórias, o curso, né, esse caminho, né, de como ministrar aulas, né, como interagir com o povo brasileiro a partir do aprendizado de sua aula. Então, ele já me confirmou que quer encontrar, vamos ver agora a data para que esse encontro aconteça e ver que planos ele tem do nosso lado também, né, Pedro? Nós vamos levar ideias para ele, né? Alguma ideia? Claro, claro. Vamos levar ideias. Haverá muito a conversar e também de recolher com mais detalhes, né, as impressões que ele teve nesse percurso todo que ele fez conosco, né, dando esse privilégio a nós, né, de termos a sua companhia, né, mas ouvir mais das suas impressões, das questões que daí apareceram para ele, enfim. É um manancial aí de possibilidades, né, que se anuncia. A gente tem 3 conversas com o presidente Lula para acontecer, dependendo, evidente, da agenda, da possibilidade dele, porque não é só desejo dele, né? Precisa ver, ele agora está no mundo, né? Então, e as demandas, eu fui para São Bernardo no sábado, é um negócio muito impressionante o assédio a ele, sabe? Deputado, todo mundo só quer chegar perto dele. Então, é claro que a agenda dele é uma agenda muito apertada, mas de qualquer maneira temos 3 conversas, né, com o presidente Lula. Uma conversa sobre retalhos da nossa história, sobre a história, tem uma conversa sobre o tema especificamente da espiritualidade, e tem uma conversa que ele quer ter também sobre o 247, aí uma conversa liderada claramente pelo Leonardo Atush, né? Acho que ali é uma conversa, né, posso até contribuir, mas é uma conversa liderada claramente pelo Leonardo Atush. Então, mas são três caminhos de conversa para fazer com o presidente. Quanto ao nosso aluno ilustre, eu não sei, porque o que acontecia com o presidente Lula, ele sempre falou isso, é que antes dele ir para a cadeia não tinha tempo de ver nada, não tinha tempo de ler, não tinha tempo de nada. Então, o período da cadeia foi um período de mergulho na profundidade da sua espiritualidade e também da sua intelectualidade, se é que é tão diferente assim, né? Mas esse mergulho que ele pôde dedicar. Agora, gente, de fato, vai ser difícil, porque ele volta para a situação anterior. Mas ele continua nosso patrono. Continua nosso patrono. Não sei se vai assistir às aulas, mas continua nosso patrono sempre. Né? Aprovado com louvor. É isso aí. É isso aí. E nossa aula, que era para ser um momento de apenas só de celebração, de festa e de alegria, né? Essa alegria com esse acento de tristeza pelo golpe de Estado na Bolívia. E que para nós aqui, né, no Retalhos da Nossa História, Pedro, traz um travo amargo de olhar para a história do Brasil também, né? Dos seguidos e constantes massacres a que o povo brasileiro foi submetido toda vez que levantou a cabeça. Né? Eu pensei muito, Mauro, a partir do acontecimento, né, quando a gente tomou contato com ele, eu pensei muito em diversos dos encontros que a gente fez aqui. Também. As notícias que iam chegando, dando conta das brutalidades que já vinham sendo perpetradas antes, porque ontem, no fim das contas, foi o desfecho, né? Até onde eu pude acompanhar, de um processo que já vem de 2-3 semanas. Né? Então, eu fiquei absolutamente estarrecido ao tomar ciência, por exemplo, do que foi feito com uma prefeita. Pois é, eu tinha visto na semana passada, né? Eu acho que me havia passado despercebido. Né? A humilhação, coisa típica dos ricos, né? Exatamente. Humilhar, não basta ganhar, tem que humilhar, né?
Só que aqui é a humilhação que precede o golpe final. Quer dizer, então, você humilha a pessoa em praça pública, em ruas públicas. Aí eu me lembrei do Enequim lá, arrastado pelas ruas de Lisboa, né? A mulher humilhada, parece que teve as roupas arrancadas, né? Uma outra pessoa foi amarrada a uma árvore, né? Pois é, eu vi também hoje. Uma liderança sindical, uma liderança indígena, não tenho agora exatamente a identificação. Era alguém da área de comunicação, era de uma rádio comunitária, cara de uma rádio comunitária. Pois é, amarrado a uma árvore. Aí a gente se lembrou, eu me lembrei aqui de tantas situações em que você teve o pelotão de fuzilamento, você teve enforcamento, enfim, né? Um incêndio à casa de parentes do Evo Morales. As irmãs. Quer dizer, aí eu me lembrei da cabanagem de semana passada, mas na cabanagem o grosso desse tipo de coisa aconteceu depois, né? Aqui a coisa precede, né? Ou seja, o terror dessas forças, das forças policiais, militares, milicianas, né? Colocando o Evo Morales numa situação de impossibilidade, né? Bem, desejaríamos que ele tivesse podido resistir, tivesse encontrado forças, sabe lá Deus onde, né, para articular uma reação mais incisiva, mas, enfim, a gente não conhece os detalhes, né? Parece que a resistência continua, há aí uma movimentação popular na direção de pressionar aí os golpistas, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Agora, Mauro, dentro do espírito com que nossas reflexões aqui têm acontecido, não se pode passar despercebido por aquela imagem que acredito que muitas que nos acompanham aqui já terão visto, mas a gente precisa destacar, né, de uma reverência à Bíblia feita no palácio pelo líder desses golpistas, ou um dos líderes mais inflamados. O Camacho, né? O Camacho. Né? Então, você tem esse componente fundamentalista, né, presente de maneira importante aí para insuflar essa brutalidade, né, em nome da Bíblia. Em nome da Bíblia. Nenhuma novidade se a gente pensa em termos da história. A história da América, né, a partir de Colombo, é uma história em que a Bíblia, na mão dos colonizadores, se prestou a este papel. Só que apareceu de uma forma ou de outra em várias oportunidades aqui das nossas conversas. Sim. Numa das idas de João Paulo II ao Peru, que foi ao Peru, ele foi recebido de maneira não muito amistosa por um grupo de indígenas que lhe entregaram uma Bíblia e disseram: quando vocês chegaram aqui, vocês tinham a Bíblia e nós tínhamos as terras. Agora nós estamos com as terras e nós estamos com a Bíblia, perdão, e vocês estão com as terras. Nós tratamos agora de devolver a Bíblia nas suas mãos para que vocês devolvam as terras que nos foram tiradas. Dramático. Criou aquela situação. Imagina, o Papa Wojtyla já viu o comunismo aí, e arrogância, falta de respeito, etc. Mas é importante que a gente não perca essa perspectiva diacrônica histórica. Sim. Nenhuma novidade nesse componente do cristianismo institucionalizado, burocratizado, aferrado a essa lógica da fé e do império, né, da qual Camões falava lá no início dos Lusíadas. Não queria deixar de fazer essa... Sim, e esta é a turma que fica apontando o dedo para o pessoal do Islã, né? Dizendo que eles são os fanáticos, eles são os fundamentalistas e tudo. Essa é a turma, porque a nossa turma, a turma né, do multidiálogo, do diálogo interreligioso, do diálogo interconviccional, nunca teve essa relação de ódio em relação ao pessoal do Islã. Sempre entendeu o fenômeno do Islã.
E quem fazia acusação de fundamentalismo de maneira agressiva, radical, quem aprisionou o pessoal do Islã na ilha de Guantánamo, daquele jeito, completamente desumano, subhumano, é essa turma, exatamente essa turma da Bíblia, né, dos fundamentalistas cristãos. São exatamente eles. Né? Então, Exato. Ok, deixa eu saudar os alunos que já chegaram na sala de aula, chegou muita gente. A Márcia Dib, a Márcia Virgínio, o Jorge Lula Barreto, Robson Lopes, a Deise Ribeiro, lá do Pará, Rosana. Ô, Deise, você está aqui? Acho que eu não vi você na aula da cabanagem. Se você não assistiu, tem que assistir. É a sua terra. A Rosana Sene. Quando vocês farão um curso sobre a Guerra do Contestado? Não, a gente não vai fazer um curso sobre a Guerra do Contestado, mas já tem uma aula ou duas previstas sobre Guerra do Contestado aqui no nosso curso, tá, Rosana? Masperança, o Kleber Antônio dos Santos, Leonardo Fittipaldi Torga, Valéria Torres, o Jorge Globo Barreto, o reverendo Eduardo Henrique mandando saudação, que a luz vence a treva, isso aí, nosso reverendo. Dora Pimentel Lima, Neda Barbosa, Maria Alice Braga, Sandra Sartori, dos Corações e das Estrelinhas, Eliana Martim, Vitor Tadeu Nessal, Luiz Carlos Moreira, está dizendo aqui que já gostou do enfoque que será dado na abordagem da Revolução Farroupilha, Lanceiros Negros. Dinarte Santos, Mauro, o lançamento do livro em Recife vai ser antecipado? Não vai ser antecipado, vai ser na data que a gente marcou mesmo, que acho que é dia... 28. 28, né? Dia 27 em Maceió, 28 em Recife, lá no Armazém do Campo. Quem vai para Recife antes da gente é o presidente Lula, que vai no próximo fim de semana, mas a gente não vai, não dá para a gente mudar, não. Olha o Salvio Nienkotter aqui, nosso editor do livro do Lula. Saudações, Salvio. Grande abraço. É o Salvio. Orgulho de vocês que estão prestando um serviço inestimável, uma vez que mesmo os ciclos mais ilustrados costumam desconhecer a história não oficial. Lanceiem esses saberes sobre nós. Maria de Fátima, obrigado, Salve. Pessoal do Meu Brasil, Júnior Dourado, Silvana Zanella Goran, eu de Vitória. A gente vai aí para Vitória, Silvana, vamos nos encontrar. A Valéria Torres. Bom, todo mundo seja muito bem-vindo e bem-vinda. Pedro, que história é essa de falar não da Revolução Farroupilha, tal como nós conhecemos na história oficial, mas falar dos movimentos populares no interior da Revolução Farroupilha? Então, esse é um enfoque que se pode estranhar no tocante ao tema de hoje, na verdade, o enfoque que tem presidido, que tem inspirado, tem, pelo menos, essa é a tentativa, né, a cada semana, de fazer, nessa perspectiva, a abordagem das circunstâncias, dos eventos que fazem a nossa história, né? Então, é buscar aquilo que não aparece no retrato, é buscar aquilo que está recoberto, aquilo que está escondido, e que a gente diz, são as minorias. Não, são as maiorias, mas são as minorias na medida em que tendem a ser silenciadas, esquecidas, ocultadas, né? Então, no caso da Revolução Farroupilha, assim é chamada, ou a Guerra dos Farrapos, também é dado esse nome a esse evento, é um evento de longa duração, né? 1835 a 1845, envolvendo... Ela começa simultaneamente a cabanagem, que foi nosso tema, não, semana passada. Então, vamos pensar que o Brasil está naquela situação de pólvora para todo lado. Os malês na Bahia são na mesma época. Nós temos os cabanos aqui de Alagoas e Pernambuco na mesma época, né? Então, é um tempo de muitas turbulências. Mas, diferentemente da cabanagem de que tratamos semana passada, que é um evento, um processo conhecido regionalmente, mas muito pouco conhecido em termos nacionais, ou os cabanos, ou os quilombos do Vale do Paraíba, a Guerra dos Farrapos, não, ela é bastante conhecida. Sim. Ela é bastante conhecida, seja porque na região há um cultivo das tradições, né, que remetem a esse processo, seja porque
há produções literárias muito importantes a respeito. Nós vamos pensar aí em grandes escritores como Érico Veríssimo, né, que descrevem cenários, situações Sim. referidas, né, a esse contexto. E também você vai ter produções cinematográficas, minisséries televisivas, que divulgam, portanto, esse acontecimento para além das fronteiras do Rio Grande ou de Santa Catarina, que também uma parte da província de Santa Catarina foi atingida, foi alcançada. A chamada Guerra dos Farrapos despertou o olhar cobiçoso da indústria cultural. Sim, exatamente. E que, portanto, disseminou uma versão açucarada, aguada, favorável às elites em relação a esse episódio, né? E você tem as repercussões disso, não é? Na medida em que então, um grande herói Bento Gonçalves, é nome de uma cidade importante lá da Serra Gaúcha. Do outro lado, logo do lado, você tem a cidade de Garibaldi, que homenageia outro guerreiro, né, desse evento. Você tem a cidade de Farroupilha. Enfim, você tem as marcas da Guerra dos Farrapos, os monumentos, as homenagens que perpetuam uma certa perspectiva, né, relativa aos acontecimentos. Mas já nos alertava o Samba Enredo da Mangueira. A gente precisa procurar aquele Brasil que não está no retrato. Uhum. Né? Então, essa procura nem sempre é fácil. Por quê? Porque a documentação, né, os monumentos, as homenagens, as tradições, as preservações, elas tendem a perpetuar na memória, né, essa parte, tendem a colocar no retrato, né, essa dimensão dos acontecimentos sem considerar a complexidade maior e, insisto, né, quem fica de fora, quem tende a ficar de fora, são as maiorias, né, as maiorias populares, que estranhamente, né, mas a gente acaba entendendo, são chamadas de minorias. Então, um aspecto a ser destacado já vai aparecer no próprio título do nosso encontro, né? A referência aos lanceiros negros, ela é muito mais um convite a que a gente faça esse mergulho. Sobre esses lanceiros se sabe muito pouco. Mas a existência deles e as poucas notícias que se tem, por mais desencontradas que sejam, né, isso já forma uma massa crítica, já oferece elementos que permitem as interrogações, que sugerem as dúvidas, que suscitam as interrogações para que a gente vá além e vá para além da moldura, né, para além do retrato. E você tem um cultivo da memória dessa luta popular lá no Rio Grande, especialmente em Porto Alegre, né? Você tem, por exemplo, a famosa ocupação Lanceiros Negros, que é uma ocupação no centro de Porto Alegre, né? Que sob constante repressão da polícia, foi uma ocupação histórica do centro de Porto Alegre, né? Com esse nome, Lanceiros Negros. Não à toa, né? Mas aí você traz um paralelo com aquilo que a gente falava quando tratou dos quilombos no Vale do Paraíba Fluminense. Quer dizer, a ocupação Manuel Congo, a ocupação Mariana Crioula. Quer dizer, quem é que traz a memória? Traz a memória dessa gente, desses processos que não cabem no relato oficial, dessas pessoas, desses sujeitos históricos que não cabem no retrato. São os movimentos populares atualmente. Né? E aí, Mauro, você vai me permitir uma digressão. Eu sei que você viveu um tempo em Vinhedo, no interior de São Paulo. Você terá conhecido lá, é uma afirmação e uma pergunta ao mesmo tempo, um bairro em que as ruas todas
tem nome de pessoas que participaram do movimento do Belo Monte de Antônio Conselheiro. Não sabia disso. Pois, então, eu não sabia se eu fazia afirmação ou fazia pergunta. Então, fez a afirmação, pergunta, e a minha resposta é que eu não sabia. Pois é, na cidade de Vinhedo. Certo. Imagine só. Mas por quê? Porque ali houve uma ocupação. E essa ocupação foi bem sucedida. O pessoal resistiu, até conseguir a posse da terra, a regularização fundiária. E aí você tem um bairro popular com as coisas, com as ruas, calçadas, com saneamento. Eles conseguiram tudo. E você conhece a cidade, né? Você pode imaginar a resistência que não significou. Sim. Né? Uma luta popular naquele contexto social. Né? Mas é isso. Aí, se você não tem a ação do movimento popular ou dos movimentos populares, né, essas memórias vão para o beleléu. Então, a referência aos lanceiros negros, no fim das contas, ela é o eixo aqui das preocupações que devem instigar a quem aqui nos acompanha a continuar na leitura, a avançar e aprofundar e buscar, para além do retrato bonito, né, romanceado, né, adoçado, né, a trajetória de homens e mulheres que fizeram uma história à parte daquela que costuma ser contada. Sim. A começar, Mauro, do fato de que, mesmo trabalhos comprometidos com essas questões, tendem a suavizar ou a diminuir a intensidade do foco quando se fala de escravidão na região sul do país. Há uma tendência, talvez você já tenha encontrado isso aqui ou ali, em achar que na região sul não houve escravidão. Ou, se ela existiu, foi alguma coisa residual, uma coisa de menor relevância em termos da construção do modelo socioeconômico dessa região. E não foi assim. Não foi assim. Há um trabalho importante de historiadores e historiadoras que procuram mostrar isso. Na região sul do país, Rio Grande do Sul em particular, que é a região que nos interessa mais diretamente, houve escravidão. Houve escravidão numa proporção mais significativa, mais importante do que, em geral, se reconhece. O que significa dizer que, se essas referências não existem mais, o sufocamento foi grande. E o sufocamento da memória, né, foi grande. Sim. Outro elemento a ser considerado, então, esse dado da existência do componente escravo na região sul, no Rio Grande em particular. Isso é um elemento importante. Outro elemento, para a gente situar também os acontecimentos, é o fato de que a província do Rio Grande ela está ainda com suas definições, em termos de território, por exemplo, instáveis. Não nos esqueçamos, nós já tratamos disso em outra oportunidade, que até 1750, grande parte, ou praticamente todo o território do Rio Grande não fazia parte de Portugal. E a parte da Espanha, era colônia espanhola. Né? Embora, né, os portugueses já começaram a se entrar por ali, né? Até onde hoje é Porto Alegre. Mas você vai ter o Tratado de Madrid, que fará a redefinição, a configuração territorial e a divisão entre as duas potências colonizadoras. E aí as fronteiras do Rio Grande começam a ganhar um formato mais parecido com esse que temos agora. Mas há um outro elemento que está mais próximo do tempo que aqui nos interessa, que é a ocupação do que era chamada a província cisplatina, o atual Uruguai, por Dom João VI, na época em que ele residia aqui.
E o Rio de Janeiro era a sede do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarve, como a gente sabe. Então, você tem a ocupação da província cisplatina com o propósito de levar, então, o Brasil até o Rio da Prata, né? Fazendo o limite com a Argentina, né? Atravessando o rio, do outro lado, da outra margem do Rio da Prata. Ora, na segunda metade da década de 20, nós teremos justamente a luta da província cisplatina para se libertar do Brasil. Ou seja, rompendo mais diretamente os laços com o Rio Grande. Uma fronteira, né, entre o país e a província. O que vai acontecer em 1828. Né? E, efetivamente, o Uruguai se torna independente, uma nação autônoma, com prejuízo, vamos dizer assim, né? Apenas para ficar mais claro, para o território do Rio Grande, que se vê, então, redefinido também em termos das suas fronteiras, mais ou menos como a gente tem as coisas hoje. Né? Mas a circulação de pessoas, de bens, de mercadorias entre os pampas do Rio Grande e as planícies uruguaias, avançando, inclusive, para a Argentina, do outro lado do Rio Uruguai, essas relações continuaram. Sorte que, para o governo central brasileiro, manter, consolidar a dominação sobre a última província, a província mais extrema, né, do seu território, isso foi muito difícil. Né? E é nesse contexto que acontece a batalha, né? A Guerra dos Farrapos, nos termos em que ela é mais costumeiramente entendida. Você tem uma disputa entre as elites locais e o poder central, né? Na medida em que as elites não aceitam as medidas centralizadoras adotadas pela corte no período regencial. E aí aparece de novo o mesmo tema que nós já mencionamos, né, da instabilidade, né, vivida nesse momento entre a abdicação de Dom Pedro I e a maioridade antecipada do Pedro II. Então, você tem uma luta neste nível, né? A elite regional em combate, né, em contraposição às medidas e às atitudes centralizadoras vindas da corte, vindas do Rio de Janeiro. Que é a grande característica dessa primeira metade do século XIX no Brasil, né? Esses focos regionais, nunca nacional, nunca houve uma revolta nacional, uma rebelião nacional, mas focos regionais e grande tensionamento em relação ao poder central, né? Exatamente. Exatamente. E aí, em cada caso que a gente estudou, apareceu isso de uma forma ou de outra. Né? O que acontece é que a história oficial, ela para aí. Ela faz o recorte nesse campo de disputa. Até porque você tem coisas importantes, né? A província chegou a proclamar sua independência, né? Criou-se, né, a República, né, a República Rio-Grandense, em 1836. Né? Você vai ter a tomada de Porto Alegre, num momento mais adiante, e aí a República vai ganhar o nome de República de Piratini, já em 1838. Bento Gonçalves é o grande líder, né? Ele tinha sido preso lá em 36, foi deportado para Salvador, conseguiu escapar, voltou. Né? Então, você tem essa luta por independência, basicamente para atender aos reclamos, às demandas das elites locais, das elites da província. Né? E a corte não estava dando conta de suprir, né, de resolver todos os problemas que estavam acontecendo, né, em vários cantos do vastíssimo território. É claro, né?
Não tem nacionalismo, não tem patriotismo, não tem nada. É meramente uma questão de distribuição do bolo, não é? É rebelião contra os impostos, é a corte tentando tomar mais daquilo que a elite local quer para si, né? Exatamente. E aí vai aparecer de uma maneira muito específica algo que, de novo, já apareceu em outros encontros. Porque você tem a corte, poder central, você tem a elite local, regional, e você tem o povo. Como é que o povo, ou como é que os segmentos populares entram, né? Como é que eles estão presentes? Não dá para falar de uma massa unificada. O povo aqui não é uma terceira instância unificada, como a gente pode dizer, não, existe um grupo ali de proprietários rurais, de grandes fazendeiros, e você tem a corte. Não, o povo está perpassando essas instâncias, está movendo-se para lá e para cá. Ora, dentro desse contexto, se a gente abre o olhar, a gente vai encontrar a população escravizada. E por quê? Porque a elite, e há divisões também no interior dela, não vou aqui também dizer que eles formassem um corpo absolutamente coeso. Você tem republicanos mais radicais e outros mais dispostos a fazer uma composição com a corte central, né? No fim das contas, todos eles vão fazer composição. Né? Mas esses segmentos mais radicais, num certo momento, eles atraem segmentos populares, segmentos escravizados, colocando para esses segmentos a perspectiva de que, na medida em que a República se consolide, a guerra seja vencida, eles terão a liberdade. Nada de liberdade já, só se ganhar lá na frente. Só se ganhar lá na frente. Né? Então, e aí você vai ter segmentos dos escravos e escravas que verão nesse caminho, nessa oferta, uma possibilidade. Mas há também segmentos que já estavam acordados antes. E há um trabalho que eu mandei aí como referência para a nossa aula de hoje. Vai estar na descrição do vídeo. Na descrição de um professor muito instigante no que escreve, na acuidade das suas observações, que é o professor Mário Maestre. Ele escreveu um livro chamado Deus é Grande, mas o Mato é Maior. Mas quem é maior? Deus é grande, o mato é maior. Isso é um provérbio. Ele aparece em vários cantos do país. E naquele contexto, sabe o que isso significava? O mato é maior. Vamos para a mata. Vamos aproveitar a situação aí, a balbúrdia, a confusão, a instabilidade. E vamos escapar. Sim. Palavra de ordem não é alistar-se no exército farroupilha, é ir para o quilombo. É criar quilombo. Então, o trabalho do Mário Maestre vai justamente mostrar como esse tempo da Guerra dos Farrapos foi um tempo em que os quilombos se reforçaram. Já existiam quilombos, óbvio, a gente já falou aqui, existe quilombo no país inteiro, mas eles ganham vitalidade, eles ganham força. Que vamos olhar, vamos lembrar, né, gente? Acho que é interessante do curso aí fazendo relação. Quando se deu a maior prosperidade dos quilombos lá nas Alagoas, né, na antiga Pernambuco, naquela época Pernambuco? Quando os portugueses e os holandeses estavam brigando. Enquanto eles estavam comendo pau entre eles, abriu espaço para a prosperidade dos quilombos. Aqui não é muito diferente, né? Enquanto está comendo pau entre a elite local e a corte, abriu espaço para os quilombos, né? Exatamente. Muita gente escravizada entendeu que a Guerra dos Farrapos era a oportunidade de se tecer a liberdade já. Legal. Enquanto quem se alistou
foi com a perspectiva da liberdade amanhã. Lá na frente. Nossos lanceiros foram com essa perspectiva. A perspectiva da promessa da elite, né? De acreditar na promessa da elite. Exatamente. Exatamente. Agora, Mauro, eu estava comentando com você antes do início, né? Que esses retalhos estão me dando um trabalho danado. É verdade. Eles estão me obrigando, e é uma feliz obrigação, né? De rever muitas coisas que eu já tinha lido, tomar contato com detalhes os quais eu não tinha feito registro, não tinha memorizado. Né? E esse elemento dos lanceiros, vamos ter que tratar deles, eu redescobri faz já uns meses atrás, né? Em função justamente de ir separando material para as nossas reflexões aqui, e eu encontrei uma página na internet que trata de um rap. Opa! Exatamente. Um rap chamado Manifesto dos Porongos. Que porongo é outro nome dado a porongos. É um outro nome dado a esses lanceiros negros. Tá. Né? E o rap, o pessoal vai procurar aí, não vamos ter tempo aqui de delinear e comentar a letra. Mas um dos compositores do grupo de rap, ele dizia, olha, eu fui descobrir essa narrativa sobre os lanceiros negros, sobre os porongos, há 3 anos atrás. Esse rap é de 2016. Ele falou, eu tenho 28 anos. Eu fui descobrir isso há uns 3 anos, ou seja, até os 25 anos eu vivia aqui e não sabia disso. Né? E na matéria que eu encontrei, se diz que o grupo concebeu esse Manifesto dos Porongos. O grupo de rap. E a música se chama Manifesto dos Porongos. A letra, a obra foi concebida também em reação a um verso do hino do Rio Grande do Sul. E o verso diz o seguinte: povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Estranho, né? Quer dizer, então, que a escravidão resulta, para quem é escravizado, escravizada, a falta de virtude? Um pecado que é punido com a escravidão? Loucura, né? E aí o pessoal se rebela contra essa perspectiva. Não. Não é bem assim, não. As pessoas viram escravas não é por falta de virtude. Elas são escravizadas não como decorrência das suas faltas morais. Não. O processo pelo qual as pessoas são escravizadas tem outras matrizes, tem outras origens. Sim. Então, eles fazem justamente essa denúncia. Mas veja como esta visão ela fica consagrada numa expressão oficial, numa expressão simbólica oficial, como é o hino do Estado. Quer dizer, você tem o hino do Estado portador, veiculador, na verdade, da defesa da escravidão, né? Que é uma defesa indireta da escravidão. Ou, se não é a defesa, no mínimo é uma justificativa. E uma justificativa muito hipócrita, vamos combinar, né? Sim. Vamos combinar. Isso é um assinte. Mas assim foi, né? A leitura da escravidão foi feita durante muitos séculos em associação com a moralidade ou a falta dela. Eu tive aqui, eu pude falar com você no fim de semana, rapidamente, eu tive aqui em Alagoas, aqui em casa, a visita de um grande estudioso dos temas da escravidão,
Sim. No Brasil, que é o professor Enio José da Costa Brito, que inclusive nos acompanha, nos dá o prazer de nos acompanhar aqui. Deixo um grande abraço a ele. E ele nos brindou com 2 conferências muito bonitas. E uma delas tratou justamente de como o tema da escravidão no Brasil vem sendo abordado pelas diversas ciências, né, na academia, na universidade, na produção bibliográfica. E ele recolheu uma passagem de um trabalho de um estudioso, né, que diz o seguinte: por uns 2 milênios, os homens pensaram no pecado como uma espécie de escravidão. Um dia chegariam a pensar a escravidão como uma espécie de pecado. Né? Essa passagem do hino do Rio Grande do Sul, ela se situa no meio desses 2 extremos mencionados pelo autor, que o Enio nos comentou. Né? A escravidão como decorrência do pecado. E isso tem, você sabe disso, Mauro, mas não custa salientar, isso tem matriz bíblica. Sim. Ou tem matriz no modo como a Bíblia foi lida durante séculos, não é? A maldição de Cã, a maldição do filho de Noé, né? Que será tido, o Cã, amaldiçoado pelo pai, ele é tido como antepassado dos africanos e africanas. E por conta disso, né, a escravidão que se abate sobre os seus descendentes. Sim. Né? Então, né, o grupo de rap, ali o grupo Rafuage, né, autor deste Manifesto dos Porongos, né, ele traz à tona aí esse elemento fundamental. Né? Uma narrativa que diz um dos membros do grupo: eu vim a conhecer agora, tarde demais, e ele tem apenas 28, 29 anos. E quantos de nós que já vivemos... Conheceu cedo? Né? E ficamos sabendo disso por conta do rap que ele compôs, ele com a sua turma. Não é? Então, isso eu quero salientar para que fique claro como muitas vezes é difícil, é como arrancar leite de pedra, você recuperar o óbvio. Sim. Que é a presença popular num contexto em que a moldura ela é montada para que o povo não caiba. Né? Em relação a esses porongos, lanceiros negros, a gente tem algumas poucas notícias. Vale a pena comentá-las um pouquinho. Eu separei aqui também umas informações, né, para recolher essas informações para poder comentar aqui nessa oportunidade. Então, não esquecer que o caminho dos lanceiros, dos porongos, foi o caminho do alistamento junto, né, aos rebeldes republicanos do Rio Grande, tendo como horizonte a liberdade amanhã. Né? E enquanto a gente quilombola foi para o Mato Maior, né, tecer a liberdade já. Como o nosso tema aqui é o tema dos farrapos, então a gente precisa se concentrar no destino que tiveram estes lanceiros, estes porongos. Né? Então, eu recolho aqui algumas observações tecidas por um historiador chamado Emerson Ferreira. Pois, se as pessoas quiserem consultar, vão encontrar na internet, né, elementos ou dados aí referidos a esse historiador e que tem estudos, trabalhos a respeito do assunto. Então, ele chama a atenção, Mauro, para detalhes que parecem quase inacreditáveis. Ele diz, por exemplo, negros e brancos farroupilhas
não marchavam juntos, não comiam juntos, não dormiam juntos, não lutavam juntos, não morriam juntos. Não havia, assim, os farroupilhas englobando todo. Não, 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 não. Não. Então, diz aqui o Emerson, os oficiais dos combatentes negros eram brancos. Jamais um negro chegou a um posto de destaque, a um posto de comando das tropas. Eles serviram de bucha de canhão. Uhum. Literalmente. Literalmente. E ele acentua, nem posto intermediário. Nem posto intermediário. Aos lanceiros negros era vedado o uso de espadas e armas de fogo de grande porte. Não lutavam a cavalo, como de vez em quando aparece, inclusive em algumas telas, né? A gente estava conversando sobre isso antes. A dificuldade que a gente tem, você tem uma iconografia dos lanceiros negros como se eles fossem lanceiros a cavalo, mas não eram, Exatamente. Né? Não. Os chefes, os líderes, que eram basicamente fazendeiros, eram os senhores desses lanceiros, temiam que o cavalo fosse um instrumento que facilitasse a eles ou uma rebelião ou uma fuga. Então, a arma principal utilizada por eles, continua aqui o Emerson, era a grande lança de madeira que lhes deu o nome e a fama. Daí o nome, lanceiros. Facas pequenas, facões, eventualmente, pequenas garruchas, os pés descalços. Toda a bravura se explicava. Ansiavam por uma liberdade prometida e que não chegou. Não chegou. Não chegou. E por que não? Continua aqui no texto deste historiador. Ao fim da guerra e já quase totalmente derrotados, os farrapos líderes, incluíram entre suas exigências para o império o cumprimento da promessa de liberdade que haviam feito aos lanceiros. Por quê? Porque eles, os líderes, temiam que os lanceiros formassem uma guerrilha negra na província, já que a quebra da promessa os faria se rebelar ou fugir para o Uruguai. Olha lá a história do Uruguai. O Uruguai era, na época, destino comum de diversos cativos fugitivos na época. Claro. Fujo daqui e vou ser livre no outro país. Claro. O Uruguai tinha acabado de virar outro país. Os farrapos queriam entregar-se ao império, já em 1844, estamos falando aqui já do final dos combates. Queriam entregar-se, acabar a guerra, voltar à normalidade. Mas havia o problema dos lanceiros e a promessa que lhes tinham feito. Virou um abacaxi para a elite gaúcha. Virou um abacaxi para a elite gaúcha. Virou um abacaxi. O que você faz com essas minorias? O que você faz com elas? E o império escravista até a medula não queria cumprir essa parte do acordo. E aqui é um lance que também me veio assim em destaque por conta de uma intervenção do professor Enio aqui no fim de semana. Ele acentuou muito na sua fala que o século XIX foi o tempo da escravidão organizada no Brasil. Por conta de quê? Pelo fato de que a Inglaterra começa as suas medidas de proibição do tráfico. Quando o tráfico atlântico era liberado, vamos dizer assim, vai trazendo, né? Vai trazendo, e no que vai chegando, você vai vendendo, mas na hora que o tráfico começa a ficar mais difícil, você precisa organizar. Você precisa das fazendas de reprodução de escravos, como a gente já falou, né, em encontros passados.
Então, você tem, na verdade, no século XIX, um recrudescimento, uma acentuação do processo escravista, uma agudização do processo de escravização, né? Agora de pessoas nascidas no Brasil, reprodução de escravos e escravas, né? Então, um processo de institucionalização, burocratização, né? Exatamente. Um império comprometido até os dentes com a manutenção férrea da escravidão não podia dar conta deste abacaxi, a promessa feita aos lanceiros. Como se descascou esse abacaxi? Vou fazer um silênciozinho, que esse silêncio é de memória, para fazer memória. Mas é para a gente pensar, a gente imaginar também como é que pode ter sido resolvido esse lanceiro. O problema dos lanceiros, esse abacaxi representado pelos lanceiros. Sabe como é que a historiografia mais convencional diz que o problema foi resolvido? Vou tomar aqui uma outra referência. Nosso time aqui, nosso grupo, já ouviu falar de um tal Luiz Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias. O carniceiro. Ele já havia reprimido o quilombo de Manuel Congo. Depois ele foi lá para a Balaiada, do Maranhão. E lá ele produziu um morticínio, milhares de mortos, né? E aí ele subiu na patente. O pessoal vai se lembrar, né? A cada massacre que ele perpetrava, ele subia na patente, ganhava um título nobiliárquico. Nós comentamos isso. Aí diz aqui a historiografia mais convencional, dando conta, dizendo que o Caxias é mandado para o sul, depois da Balaiada, e é mesmo. Não é à toa que a gente tem uma cidade no Rio Grande do Sul chamada Caxias do Sul. Caxias do Sul, lá na Serra Gaúcha. Aí o pessoal diz que quando o Caxias chegou no sul, ele combinou com habilidade intervenções militares e medidas de apaziguamento. Ou seja, negociação e repressão. Sim. Correndo o risco de exagerar, Mauro. Mas, no grosso, é isso. Negociação com os brancos e extermínio dos negros. Em relação aos lanceiros especificamente, volto aqui à fala de Emerson Ferreira, desse historiador. O que fazer com os lanceiros? A questão foi resolvida na madrugada de 14 de novembro de 44, quando o general farrapo Davi Canabarro, que era um dos líderes moderados, aqueles que aceitavam qualquer negócio para se encerrarem as controvérsias com a corte, né? Doido para fazer o acordo. O general farrapo Davi Canabarro entregou seus lanceiros desarmados ao inimigo. Nossa Senhora. Tudo previamente combinado com Caxias. E no Cerro de Porongos, hoje região de Pinheiro Machado, na cidade lá do Rio Grande do Sul, foi dizimada quase toda a infantaria negra. Nossa. Enterrando de vez a preocupação dos farrapos e acelerando, assim, a paz com o Império. E conclui aqui o historiador Emerson Ferreira. A instrução de Caxias a um dos seus comandados foi clara e objetiva. A batalha teria que ser conduzida de forma tal a poupar apenas e, dentro do possível, o sangue dos brasileiros. Quem são os brasileiros? Os que não são negros. Porque os negros são africanos, mesmo que nascidos aqui. Este evento,
Né? Este é o herói do Exército Brasileiro. Hã? Este é o herói do Exército Esse Brasileiro. é o herói do Exército Brasileiro. Dá para entender o que é o Exército Brasileiro, né? Esse é o patrono do Exército Brasileiro. Então, deu para entender, né, a combinação entre, como é que é? Intervenções militares e medidas apaziguadoras. Apaziguamento para uns, militar para o outro. Exatamente. Mais Brasil para uns, nenhum Brasil para outros. Né? Eu estou ecoando aí o nome do pacotaço de maldade do Paulo Guedes. Sim, sim. Brasil para uns e nada para outros. Então, poupar apenas o sangue dos brasileiros. Os brasileiros são os estancieiros, são os fazendeiros, são os Davi, Canabarros e outros, que depois disso, logo, acertaram a paz, o término da guerra, e aí o Império anistia todos eles, né? E para os lanceiros negros, a paz do cemitério. Aliás, nem o cemitério, né? Nem o cemitério. Pois é. Cova rasa, né? Exatamente. E quando houve cova. A anistia do movimento Farroupilha no Rio Grande do Sul é construída sobre o sangue pisado dos negros, dos lanceiros negros. Dos lanceiros negros. Exatamente. Por isso é que, na perspectiva dos nossos retalhos, importa falar dos lanceiros. Sim. E pensar que... Dane-se Garibaldi! E pensar que havia gente que provavelmente já estava com o olho mais aberto e percebeu que engajar-se nessa guerra deles... Era uma fria. Era fria. E foi embora para os quilombos. Né? E foram para os quilombos e fizeram a vida, né? Mas essa a é margem. outra história. Essa é outra história. Sim, sim. Você sabe, Pedro, que eu fui agora no encontro do 247, portanto, 3 semanas atrás, para o Rio de Janeiro, no encontro do 247 lá em Niterói. Deixa eu ver aqui para ver exatamente, a data foi dia 28, né? Então, é isso aí, 3 semanas atrás. E aí, isso foi sábado. No domingo, fui ali a Copacabana e fomos ao Forte do Leme. Sim. Que tem o nome, nós conhecemos como Forte do Leme, mas ele é Forte Duque de Caxias também. Uhum. Só que eu fui, então, ao Forte do Leme, ao Forte Duque de Caxias, depois do Retalhos da Nossa História. Passei mal. Uhum. Passei mal de ver aquelas coisas de imagem, homenagem e busto e tudo para um dos maiores carniceiros da nossa história, um dos maiores matadores de negros e do povo brasileiro da nossa história. E vai coroar sua obra no Paraguai, né? Uhum. O que ele faz na chamada Dezembrada de 1868, já no final da guerra do Paraguai. O que ele faz são 4 batalhas, né, numa sequência ali de 20, 25 dias, um massacre sem tamanho, né? E que derruba de vez, determina de maneira decisiva qual é o lado vencedor. A guerra só prossegue mais algum tempo porque o pessoal quer alcançar o Solano Lopes de qualquer forma. Sim. Mas na Dezembrada ele coroa esse percurso terrível que o faz tornar-se duque, né? Finalmente se torna duque e depois será convertido em patrono do Exército Brasileiro. O Luiz Carlos Moreira está dizendo aqui, na formatura de uma das minhas filhas na Federal do Rio Grande do Sul, a maioria dos formandos e da assistência, né, do pessoal das famílias, permaneceu sentada durante o hino do Estado, em protesto contra esse verso mencionado por você. Uhum. Mencionado por você. Olha aí. As pessoas que não sabem da história aqui horrorizadas com a história dos lanceiros negros, né? Recomendo que vocês procurem na internet, vocês encontram facilmente, vão encontrar, coloquem o nome desse historiador, Emerson Ferreira, Emerson com H. E
ele tem uma palestra, eu recolhi uns fragmentos para poder comentar com vocês. Interessante, é tocante. É tocante. Interessante a gente pensar na história do Brasil, né? Que este exército brasileiro, ele inaugura-se como exército brasileiro na República Brasileira, massacrando Canudos. Exatamente. É a inauguração do exército, né? Então, pensar que esse exército brasileiro é o exército brasileiro que vai perpetrar o massacre sem medida dos camponeses e dos guerrilheiros do Araguaia, de uma maneira violentíssima, violentíssima, né? Uma história que ainda não foi contada de verdade para o povo brasileiro. E como você tem acentuado, Mauro, tem escutado, na medida do que posso, aí o seu périplo aí discutindo as questões relativas às falas do Lula e as descobertas e as percepções que ele tem manifestado, né? Então, da necessidade de se repensar a perspectiva com que as nossas Forças Armadas são preparadas, né? O compromisso com a nação que se traduza em compromisso com o povo que vive nesse território, né? E não apesar do povo. Você tem insistido muito, né, nisso que tem sido um acento do Lula, né, nessas últimas manifestações dele. Porque é muito impressionante. Nas entrevistas na cadeia do Lula, ele faz autocrítica de 2 temas apenas, não mais, só 2 temas. Um tema é a relação com a mídia, os meios de comunicação, claro, e especialmente a Rede Globo, né, por essa compreensão aprofundada. E isso é uma coisa que Brizola trouxe, né? Essa consciência que quem primeiro teve foi o Brizola, né? O Brizola dizia, né? Sim, sim. A família Marinho, a Rede Globo, é inimiga do povo brasileiro. Né? Onde a família Marinho estiver, estou do outro lado. O Brizola tinha muito essa clareza. Sim, sim. E foi uma clareza que faltou ao PT durante os governos do PT e que o Lula hoje reconhece que foi um equívoco. E o segundo equívoco é a relação com os militares. Né? O Lula fala claramente, não dá para ser general sem ser nacionalista, mas o fato é que os generais, né, acabaram, não há mais generais nacionalistas do Exército Brasileiro. Ou nacionalismo de Araque, né? De absoluta, é um nacionalismo que entrega Alcântara, que entrega Amazonas. Não existe mais, acabou, né? Acabou. E a outra questão que ele traz é a questão exatamente da formação dos soldados, sargentos, recrutas, né? A formação da base do Exército Brasileiro, que ele falou, a gente descuidou. E a formação do Exército Brasileiro ficou na mão da direita. Exato. Ficou na mão das elites, né? Então, o Exército Brasileiro é um exército formado para servir as elites do Brasil. Esta ideia do Exército como uma instituição nacional que serve à nação, ao povo brasileiro, isso é uma mistificação, uma mentira. O Exército Brasileiro existe para servir as elites desse país, não nada além disso. E um órgão oficial, né? É um órgão fundamental do Brasil oficial. Exatamente. Então, isso não está assentado em discurso, não é conceito. É olhar o curso Retalhos da nossa história. Né? Em que momentos o Exército aparece ao longo do nosso curso Retalhos da nossa história? Ele só aparece para massacrar o povo. Não aparece em nenhuma outra situação, né, Pedro? Nenhuma. E a trajetória do Caxias, em particular, do indivíduo, né, os vários lances da sua biografia e os cargos, as funções, os títulos que ele vai recebendo, mostra isso. Mostra isso, né? Ele personifica essa lógica. Sim. E não à toa ele é o patrono. Não é por outra razão. O Exército Brasileiro escolhe como seu patrono um carniceiro. Né? Alguém que perpetra massacres e que perpetra, como você observou, né? Que perpetra massacres contra não apenas os pobres do seu país, mas que dizima os pobres do país vizinho. Né? Chega a esse ponto. Né? É aquela coisa de se mostrar tigre com os fracos e um poodlezinho com os fortes. Aí você negocia. Agora, na gente empobrecida, escravizada, para matar. Pode atropelar. Bom, nosso tempo já deu. Pois é.
Agora que eu estou vendo aqui, já deu faz um tempinho. Agora que eu vi ali, passou voando, voando. Mas, gente, essa é a história, né? Essa é a história, essa é a verdadeira história da Revolução Farroupilha. Ou esta é a história do povo brasileiro dentro da história oficial da Revolução Farroupilha, né, Pedro? Eu diria assim, Mauro, se você me permite, tentando Claro. dizer a mesma coisa por outro caminho. É que quando a gente tem os lanceiros no meio, tudo se reconfigura. Uhum. Né? Se a gente tira os lanceiros e o que os lanceiros representam, né? Uhum. Aí o cenário fica róseo. Com a presença deles, com o que lhes acontece, com a maneira como o percurso deles ocorre, né? É outra história que precisa ser contada. Na próxima segunda-feira, Revolução Praieira. Voltamos para cá. Voltamos para o Nordeste. Voltamos aqui para o Nordeste. Demos um pulinho no Rio Grande do Sul, voltamos para o Nordeste. Para o Recife, em que Lula terá estado um dia antes. É isso aí. Onde ele estará domingo. Exatamente. E, gente, muito impactante. Vocês estão acompanhando o nosso curso. Vocês estão vendo o que é Pernambuco na história do Brasil, né? Muito impactante, né, Pedro? Muito impactante. Vamos reencontrar o Abreu e Lima lá. Pois é. Na Revolução Praieira, né? Sim, sim. Uhum. Vamos reencontrar. Portanto, presidente Lula, se o senhor, né, ao vivo, claro, não está vendo, mas se acabar vendo de maneira gravada, este seu Abreu e Lima. Gente, Abreu e Lima é o nome da refinaria feita em convergência entre o governo do PT e quem? Hugo Chávez. Uhum. Hugo Chávez. Eu escrevi isso. Para mim, cresceu. Esse caso da Bolívia me fez refletir, Pedro. Cresceu demais o papel do Hugo Chávez e do Fidel Castro na história da América Latina. Reconhecimento do É que muito foi forte. a ação deles, né? Porque eles são os dois grandes líderes da América Latina que entenderam o seguinte: ou a gente tem forças armadas dos pobres, ou nós estamos perdidos. Uhum. Não é por outro motivo que a Revolução Cubana está aí até hoje e que a Venezuela não caiu. Olha para todos os outros países. Quem não cuidou de construir uma força dos pobres entrou pelo campo. Porque nós estamos em guerra há 500 anos, já dizia Ailton Krenak, não fomos nós que começamos. É isso aí. Tá bom, Pedro. Obrigado. Cada dia é melhor esse curso. Sou eu quem agradece. E se eu Obrigado, posso terminar com uma referência, eu dizia para você antes do intervalo que esse sofrimento, essa tristeza, né, vinda da Bolívia, me fez lembrar uma das leituras que mais me impactaram no meu tempo de universidade. E o livro, obviamente, está em várias páginas, ele é datado, mas a leitura vale ser feita, vale ser feita. Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. O capítulo sobre a Bolívia e as minas de prata de Potosí foi um dos capítulos que mais marcaram a minha leitura. Eu fiz a leitura já, sei lá, há 30 anos. Mas logo me veio a lembrança, é um dos capítulos mais candentes, ou pelo menos naquele momento, daqueles que mais me impactaram. Aí fica a referência para quem quiser ir atrás. E quem não leu esse livro tem que ler. Porque as Veias Abertas da América Latina continuam de abertas. Eduardo Galeano. Galeano. Oi? Eduardo Galeano, grande escritor uruguaio, né? Sim, o clássico de Eduardo Galeano. Não há quem nessa nossa geração... Está com quantos anos, Pedro? 55. Menino. Mas nessa nossa geração, dos 50 aos 65, 70 anos, não há quem não se tenha envolvido com a luta do povo brasileiro e não tenha passado os olhos, pelo menos, ou não tenha lido As Veias Abertas da América Latina. Vale a pena. Vale realmente muito. Porque as veias continuam abertas, né? Estão aí. As veias continuam abertas. Sangrando. Exatamente. É isso aí, gente. Obrigado, Pedro, mais uma vez. Sou eu quem agradece, Mauro. Um abraço a você, a todo mundo que nos acompanha. Uma boa semana. E até Paz e bem. Paz e bem, comunidade. Paz e bem. Paz e bem, comunidade da Pós TV 247. Na próxima semana, então, Revolução Praieira. Tamo juntos. Até lá.